Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Hainun, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão vendo ou ouvindo, né? Bem-vindos ao podcast de Hainun em português, Uma Vida Sem Sombras. Hoje aqui está a Stephanie. Oi, todo mundo. Eu acho que agora vocês já me conhecem um pouco mais, né? E, bom, hoje estou com uma convidada, né, muito especial, né, para o Hainun em geral, né, o Hainun Latinoamérica, a nossa querida tia Alcira, né, a famosa tia Alcira. Bom, ela é uma tia que sempre está muito presente, né, no Hainun Latinoamérica, né? Eu acho que o pessoal do espanhol talvez conheça um pouquinho mais, né? Talvez vocês já conhecem ela, mas hoje vamos falar de um tema muito importante. E, bom, antes de começar com o tópico, né, eu vou deixar a tia se apresentar para vocês conhecerem ela. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento nós vamos escutar. Bom, voltando ao Brasil, né? Porque já faz tanto tempo que eu não estou aí e me apresento, porque, bom, eu saí do Brasil em 90, eu vim para a Argentina, né? Recebi a bênção, na bênção de 89. Então, eu estou longe do Brasil faz muito tempo, todo esse tempo, para cá, para a Argentina. Tenho 4 filhos, 2 netos, um aí em caminho também, agora, e super feliz de poder trabalhar com o Hainun, e se deu que a gente começou a trabalhar aqui, né, por América Latina, a partir da Argentina, com os meus filhos conhecendo primeiro, depois eu indo atrás dos meus filhos, e eu fiquei. Os meus filhos vão e vêm, mas eu estou aqui. Adoro trabalhar para o Hainun, encontrei um lugar onde o que a gente tem de tanta, como, não sei se teoria, de muita fé, de muita experiência espiritual, no Hainun se transforma em prática, se transforma em algo muito no dia a dia. Eu adoro isso, e eu acho que por isso eu estou por aqui, e por outras razões mais que a gente vai conversar durante, né, a podcast. É isso mesmo. Então, obrigada, tia. De onde é do Brasil? De que? Uau, sou lá de Teresina, Piauí. Nossa, não sei de onde. Eu não sei, Nordeste, não sei se você conhece algo do Nordeste. Bahia. Você chegou até Minas Gerais, né? Minas Gerais, você já foi até a Bahia? Não, até lá não. Okay. A Bahia é o primeiro estado, é o estado mais ao sul dessa região. E eu estou no norte dessa região. Nossa Senhora. Pertinho da linha do Equador, lá. Está mais perto do Equador que... Nossa. Bom, então, obrigada, tia, por estar aqui, né? E, bom, como vocês viram, né, a tia é bem internacional, né? E eu acho que a tia também representa muito todas as tias brasileiras, né? Nós sempre falamos, sempre tem alguma tia brasileira em todas as comunidades. Ao menos tem uma tia brasileira, né? E isso é muito bom, né? Ela, apesar de morar em Argentina há muito tempo, né, ainda é brasileira mesmo, sabe? Os brasileiros têm essa coisinha, esse sabor, né? Dos brasileiros. Então, essa é a nossa tia do Hainun, né? E, bom, então esse podcast vai ser meio que em portunhol, né? As duas falando português. Então, bom, espero que vocês entendam o nosso coração, né? No podcast. E, bom, o tópico, né, de hoje
que eu acho que é um tópico muito lindo, né, e que nós queremos explicar muito, é a cultura Hainun, né, mas, claro, agora, né, existe o Hainun, né, como organização, que é tudo isso que vocês veem, né, e fazemos todas essas coisas nos seminários, nos eventos, tudo mais, mas o Hainun não é só essa organização, tá? A organização ajuda, né, no processo, mas a cultura Hainun vai além disso, né? Na verdade, o Hainun, né, a palavra, quando vocês traduzem, é o meio-dia, né? Quando você não tem sombras. E esse é um conceito que os verdadeiros pais falaram muito tempo atrás, né? Então, é de isso que nós queremos falar hoje, né? Claro, né? A organização tem essa base, né? E tudo o que nós fazemos é com isso, né? Mas queremos falar um pouco mais sobre essa cultura Hainun, né? A cultura de não ter sombras, de ser honestos, né? Transparentes. E a nossa comunidade, né? A tradição, as palavras dos verdadeiros pais, o nosso ideal, né? Realmente é para nós viver uma vida assim, né? Sem sombras, ideal, tudo mais, né? Então, nós queremos falar mais dessa cultura Hainun como um estilo de vida, né? Não só uma coisa que é uma organização que faz coisas legais e tudo mais. Faz programas, que faz seminários. Mas como o Hainun, você vive o Hainun na sua vida, né? Que independentemente se você está num grupo do Hainun, você está no podcast, você conhece nós, você tem que viver esse estilo de vida, né? Então, é um pouquinho isso que nós queremos falar hoje, né? E o quão difícil ou fácil é ter esse estilo de vida, né? Porque tem algumas coisinhas, né? Justamente na cultura Hainun, né, que nós falamos, nós temos 5 valores, né? E é muito interessante, né? Porque quando você realmente quer viver uma vida Hainun, esses valores saem, sabe? Você pratica esses valores e eles são juntos, né? Então é muito interessante isso, né? Quando você é mais consciente do que você faz, você realmente vive seus valores, né? E é isso, né? Mas é isso que queremos falar hoje. Então a primeira pergunta seria isso, né? Como seria uma vida Hainun, né? Como é o Hainun como estilo de vida, né? E você falou aí, né, que não é fácil, né? Não é fácil porque nós não estamos falando realmente, como você explicou, de uma organização. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que faz certas coisas para chegar a certo objetivo. Quer dizer, nós estamos comprometidos, né, entusiasmados por apoiar aquele estilo de vida que já Deus queria lá no começo da história, e depois o nosso Pai, né, fala, trabalha, né, a nossa mãe, todos os verdadeiros pais criam um fundamento para falar da necessidade de que nós levássemos uma vida, né, ou que levemos uma vida assim, sem sombra. Uau, isso não é fácil, é super importante saber que isso não é fácil, que não é mágico, que nós não vamos conseguir isso de um dia para outro, mas, ao mesmo tempo, a única forma de chegar lá, de conseguir isso, é trabalhar todos os dias, né? É trabalhar para ir naqueles valores que a gente tem mais facilidade, fortalecê-los, ir com mais profundidade, e aqueles que a gente tem mais dificuldades, começar a trabalhar, né? Arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque não tem outra maneira. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de comportamentos, né, de tradições, de condutas que se repetem, que se transformam em hábitos. Disso a gente fala, né? Por isso a Stephanie explicou tão bem no começo. O Hainun tem uma organização, tem programas, tem seminários, tem toda, né, uma estrutura que leva adiante certas atividades. Mas a gente tem sempre muito claro, os que somos voluntários, os que estamos entusiasmados, conectados com o Hainun, que tudo que a gente faz
é para a gente se aproximar desse estilo de vida, né? É para a gente transformar as nossas vidas no dia a dia em hábitos que nos levem a estar mais nessa linha, né, de esse sol do meio-dia sem sombra. Então, o Rainun chegou nas nossas vidas, eu falo aqui na América Latina, né, no ano 2020. Então, faz 5 anos que a gente está, primeiro, compreendendo mais profundamente o que significa isso, e reconhecendo muitas vezes que a gente falha, muitas vezes em tentar conseguir essa vida de transparência, né, de iluminação sem sombras. Mas a gente é consciente de que é isso, todos os dias voltar a tentar, e cada vez que a gente tropeça, que a gente não consegue, já seja como mãe, já seja como pai, como filho, como família, não existe outro caminho que não seja voltar a começar e usando esses valores, né? Como a Stephanie falava. A gente tem que ser muito corajoso, é muito mais fácil, às vezes, desistir, né? Acovardar-se e dizer, não, é muito, né? Tem que haver muita coragem, muita sinceridade e muita graça, né? Porque nesse caminho a gente tropeça muitas vezes. Como pai, como mãe, a gente está sempre tendo que reconhecer que não somos os melhores pais, que os nossos filhos mereceriam ter tido pessoas que tivessem mais claro essa cultura. E é assim, todos juntos, pai e filhos, crescendo. Isso é que a gente aprende, né, no Rainun. Eu gostei muito uma coisa que a tia falou sobre que não é mágico, né? Não é algo que acontece porque você quer que aconteça, né? É uma coisa que você tem que trabalhar. Então, o que você falou é um processo, né? Claro, você pode viver essa vida, né? Talvez a parte mais óbvia é quando você conhece a organização Rainun e você escuta as coisas, né? Ou escuta as palavras dos verdadeiros pais, né? O que seja. Mas uno sente muitas vezes isso, né? Tipo, que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, né? E aí é o problema, né? Aí o problema, né? Porque é muito difícil, né? Porque por mais que nós queramos nos esconder, não sei se falam esconder em português. Esconder, sim. Sim, né? Por mais que nós queramos nos esconder, né? Todos nós sabemos, né? As nossas sombras, né? Nós falamos muito de sombras no Rainun, né? Mas pode ser o que você sabe, né? O que você esconde, o que você não quer mostrar, o que você não quer aceitar muitas vezes, né? Então, todos nós sabemos essas sombras, né? E que tristemente, né, todos nós temos, né? Eu acho que é uma coisa também muito, não sei a palavra, tipo, o Rainun traz isso e faz você ver isso, né? Tipo, você tem sombras. Que quando chega a luz... Exato. É muito incômodo, né? Eu lembro, eu não sei, eu acho que tivemos uma reunião e aí alguma das participantes falou isso, né? Que é tipo, sabe quando você está num quarto escuro e aí você abre a janela e pega a luz, né? Tipo, incomoda. Foi exato. o que a gente fez, né? De mulheres. Isso aí foi lá. Eu adorei. Então, é isso, tipo, incomoda, até dói, né? Tipo, os olhos ficam, nossa, você não quer ver, né? Mas depois, com o tempo, né, você vai se acostumando à luz, né? E com a luz você pode olhar o seu quarto, tipo, está desorganizado, está sujo, está uma coisa que você tem que arrumar. É alguma coisa assim, né? Mais com sua vida mesmo, né? Exato. Então, é esse processo mesmo de aceitar, né? Tipo, eu tenho essa bagunça, né? E quem vai arrumar isso é você. Tipo, ninguém mais vai arrumar isso por você. E que a gente está aqui exatamente porque a gente reconhece que tem essa bagunça. Exato. Né? Em geral, na sociedade, as pessoas estão super bem. Quer dizer, elas obviamente, todo mundo tem conflito, todo mundo tem dificuldade, né? Tem desafios. Mas a grande, digamos,
a cultura, digamos, geral, ela leva você a sentir que tá tudo bem, né? Você não tem que se incomodar, não tem que ter nenhuma condena por nada moral, ninguém tem que obrigar nada a ninguém, nem os pais têm que obrigar os filhos a ninguém. A estrada é muito, 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 muito larga, digamos, né? Você pode passar muito bem e dificilmente você se incomoda, só se você quer mesmo, né, enfrentar e quer crescer. Mas, se não, você pode caminhar muito, muito, muito nessa cultura, digamos, geral, com muita comodidade. Está tudo feito para que a gente não sinta que tem algo que não está dando bem, que não está andando bem. Então, a gente está aqui exatamente porque a gente sabe que existe algo, existem contradições em nossas vidas, e essas contradições, e essas tensões em nossas vidas, em nosso entendimento, entre aquilo que a gente sabe que tem que fazer, aquilo que a gente deve fazer, e aquilo que a gente faz, até onde a gente consegue, elas geram certas frustrações, especialmente porque nós temos uma vara muito alta. Nós temos, né, o ideal, os verdadeiros pais, uma tremenda, né, luz que o nosso pai trouxe, né, com a verdade. Então, o nosso caminho não é fácil, e a gente assumiu responsabilidade, né, todos que ingressamos ao movimento, assumimos responsabilidade de limpar isso, e de ajudar, né, os verdadeiros pais, porque uma coisa que você falou aí que é super importante, a gente sempre repete, e é importante falar, é que não é inato. O nosso trabalho de pai para filho, é de geração para geração, ele não é inato. Ele necessita muito tempo para chegar a ser, para gerar, né, uma bola assim de neve que vai crescendo, crescendo, que não tem quase forma de haver oposição. Mas, por agora, geração por geração, tem que ser trabalhado do começo, porque não é inato. Os nossos filhos, eles necessitam compreender por que devem seguir esse caminho. E a cultura, e por isso a gente está falando exatamente de cultura, né? A diferença entre cultura e natureza é exatamente isso. Cultura é algo que é adquirido, que a gente aprende. E a gente não nasceu sabendo, e a gente não nasceu, né, fazendo, não é automático. Então, a gente tem que desaprender algumas coisas que a gente aprendeu, que a gente, né, adquiriu no nosso processo de endoculturação lá com as nossas famílias, com a sociedade que a gente viveu. E agora a gente está levando todo um processo aqui, passo a passo, né, que vai no passo que cada um, no ritmo que cada um decide. E às vezes a gente está muito entusiasmado, muito inspirado, a gente avança, e depois a gente só consegue permanecer, né, passo por passo. Faz parte dessa subida e baixada, né, que nossos pais sempre falavam. Espiritualmente, às vezes a gente está lá em cima, tem toda a luz, tem toda a clareza, o que a gente tem que fazer, e tem dias, e tem períodos, e tem etapas e desafios que a gente só pode permanecer, a gente só consegue permanecer. E parece que a gente não está fazendo nada permanecendo. Mas é muito mais do que sair covardemente, né? Dizer, não, eu não posso. Permanecer, às vezes, é tudo que a gente pode fazer. E não é pouco, né? Nesse caminho. A nossa meta é muito, muito alta. Eu acho que esse ponto que a tia mencionou, né, da cultura, né, que é uma coisa que nós criamos, né, eu acho que isso é muito interessante. E quando não, porque as palavras mesmo, né, são bem fortes, né, tipo uma vida sem sombras, né, uma vida do meio-dia, tipo, já gera, é muito bonitinho, né, mas quando você pensa realmente, é bem forte, né, o que você também falou, né, o nosso ideal, o nosso padrão é muito alto e é muito bom, né, mas nesse espaço entre eu e o ideal, às vezes tem esse caminho, né? Então, acho que as duas coisas que a tia mencionou também, duas coisas importantes é que você viver uma vida Hainun, uma cultura Hainun, não significa que você não tem problemas. Não significa que você é perfeito, né? Só porque você é honesto, transparente, não significa isso, né? Mas que você consiga lidar com esses problemas da melhor forma, da forma mais saudável, da forma mais
mais Hainun, digamos, né? Então, isso é muito importante de mencionar, né? Você não tem que passar de 0 a 100, né? De ter um monte de problemas e sombras a não ter nada. Claro. Tipo, isso não vai acontecer. O que a senhora falou, né? Tipo, até agora temos 2, 3 gerações, né? Ainda falta muito para chegar nesse ponto, né? E eu também, falando desde a segunda geração, nós também temos, né, muita bagagem também. Uhum. Ainda, né, a sociedade que nos rodeia, né, também é muito forte, né? Então, eu acho que isso é muito importante esclarecer, né? Não significa que você não tem problemas, né? Significa que você quer trabalhar nesses problemas da melhor forma, com ajuda, né, com comunidade. Eu acho que uma parte muito importante da cultura Hainun é isso, né, a comunidade que você pode falar, né, ter um espaço seguro, né, a tia mencionou, né, eu acho que foi essa semana ou a semana anterior, tivemos uma reunião, né, só de mulheres, né, e foi muito bonitinha, né, tipo, dá para ver que elas sentem essa cultura Hainun, né? Talvez não todas as pessoas que estavam lá, tipo, estão super ativas no Hainun e tudo mais, mas quando elas falavam, elas compartilhavam, elas se sentiam seguras, né? Uhum. Até mencionaram, né, que se sente como família, né? Tipo, Claro. eu vou para Argentina, né? Eu vou com a tia Alcira, eu sei que ela me vai cuidar como mamãe, né? Que É super lindo, é como é super lindo, é. Que posso falar dos meus problemas com a tia Alcira e não vai acontecer nada ruim, né? Então, é muito bom essa comunidade e ser realistas, né? O que eu falei, tipo, você vai ter problemas, não tem como fugir dos problemas. Às vezes não são nem seus, tipo, os problemas são bem, né? E então é muito bom essa realidade, eu acho que o Hainun também traz, né? E outra coisa muito importante são esses extremos, né? Que a tia falou, né? Que, tipo, sempre temos o extremo de justificar-nos, né? Tipo, não, tudo bem, todo mundo faz, então, claro, que se dane, né? Ou de castigar-nos, né? Tipo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, já era, não posso sair daqui, né? Porque nós sempre vamos aos extremos, né? Eu acho que é uma natureza humana, talvez, não sei. Mas é muito importante isso, né? O Hainun, né? O meio-dia, sempre trata de ter um equilíbrio entre isso, né? Não se castigar, mas também assumir responsabilidade, né? Porque são princípios, né? Todas as coisas, né? Que os verdadeiros pais trazeram, né? Essa verdade, todos por princípios, né? Claro. Então, é isso, né? Você tem que assumir a responsabilidade, mas pode ser com graça, com integridade, com comunidade, né? Não precisa ser sozinho, se isolar, né? Então, acho que aí, Stephanie, eu acho que aí é a grande mística, né, do Hainun, é isso. Eu acho que a gente estava sofrendo, cada família pensando que era a última família, né, do mundo, como pode ser que meu filho esteja passando por essa crise, que a filha, você descobre que a filha está fazendo aquilo, ou que o filho está fazendo aquilo, e aí você termina descobrindo que a segunda geração está fazendo muita coisa, e tem uma decepção, né, muito geral, quando a gente fala a primeira geração está muito decepcionada, porque a gente pensava, uau, a segunda geração vem, né, e a gente pensava que tudo era automático, que eles iam herdar a nossa fé, que eles iam herdar o nosso entendimento, né, o princípio divino, assim, é só porque está aí, né, junto com a gente. Então, o que me passou a mim, passou a várias famílias e passou a várias mulheres, né, mães, eu tenho feito, né, eu tenho sido facilitadora em muitos grupos para muitas famílias aqui da América Latina, e o que passou é isso, cada um estava lutando sozinha, com suas ferramentas, né, com seu esposo, e falando, mas levando muitas vezes uma pena, né, um sofrimento e um sentimento de acusação, de que não era suficiente, de que não fez o suficiente,
sozinho, né? Sozinhos. Então, o que o Rainun fez foi dizer, primeiro, isso faz parte do nosso caminho, levantar-se, ser corajoso, assumir que aqui tem um problema, que a nossa segunda geração tem dificuldades, eles não herdam automaticamente a nossa fé, eles necessitam compreender, eles necessitam assimilar e ser responsável pela sua identidade, essa identidade que a gente tanto aprecia como primeira geração. A segunda geração tem que amá-la, mas para chegar aí, muitos passam por crises tremendas, não todos vão por um caminho linear, que seria maravilhoso, não passa assim. Então, tem uma frase do nosso pai que alivia muitíssimo qualquer mãe que nos esteja escutando agora, nesse momento, que estiver passando por alguma dificuldade. Nosso pai fala, né, está no Johnson Leon, que a família ideal é aquela que transforma o inferno em reino dos céus. Nós vivemos durante muito tempo uma fé muito imadura, né? Uma fé em que recebemos a bênção por condições feitas pelos nossos verdadeiros pais, nos deram a bênção em condição, eles foram muito claros, né? Porque, na verdade, nós não havíamos feito todo o trabalho para receber a bênção nesse nível, né, de crescimento. Foi fundamento de Jesus, né, do nosso pai, dos verdadeiros pais, que, por causa disso, recebemos, e por mérito da era, nós, como primeira geração, fizemos o nosso esforço e recebemos a bênção. Mas essa bagagem espiritual, essa mochila de problemas que nossos antepassados tiveram, elas entraram junto conosco, e então, às vezes, a gente se relaxou muito pensando, porque já tem o anel, né, já passou pela bênção, pareceria que a sombra não está. Mas, na verdade, as sombras estavam aí. E essas sombras, elas muitas vezes, elas nos cobriram a nós mesmos, a nossa visão, e elas cobriram muitas vezes a segunda geração. Então, o Rainun que trouxe foi essa injeção de dizer, não estamos sozinhos, existe uma comunidade, e quando você recebe a graça de outra família, de outra irmã, de outra mulher, de outro irmão, né? Quando os nossos filhos, a segunda geração, entende que suas lutas não é uma luta porque essa pessoa é má, senão que é uma luta porque nós estamos rompendo um nível de cultura para levar a humanidade a outro nível, e a gente faz isso juntos, né? Sendo muito honesto, sendo corajoso, assumindo que aqui tem um problema, mas esse problema, ele não vai derrotar a gente se a gente está junto, e se a gente aceita receber a graça, que é um dos valores maravilhosos que a gente aprende a praticar juntos, né? O Rainun. Então, isso, o Rainun é a prática, né? Daquilo que a gente recebeu, e é tão lindo, e a gente não sabia como fazer, pois um dos braços que eu considero, né, que Deus utiliza hoje para que as famílias possamos seguir trabalhando para salvar o mundo, é sentir que as nossas famílias também têm esperança, e têm esperança exatamente porque existe um processo, existe uma maneira de ir comunicando, conversando e superando, né, cada desafio que aparece. Eu acho que você transmite muito bem o sentimento, né? Eu acho do Rainun, né? E que eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Também para todos nós entenderem que o que você falou, né? Tipo, receber a bênção e estar dentro da comunidade, todas as coisas que nós fazemos. Claro que é importante, né? E nós temos que fazer, obviamente, mas o que nós falamos, tipo, não é automático, né? Não porque você está dentro da comunidade, você já... Claro. Como fala? Tipo, a representação perfeita da comunidade, né? Então, eu acho que também é muito revolucionário essa parte do Rainun, né? Porque o Rainun, como organização agora, né, ele se foca só na nossa comunidade, né? Nós não focamos muito nas pessoas de fora, né? Porque nós partimos dessa base, né, que é a bênção,
a pureza, os verdadeiros pais, todas essas coisas, né? E que muita gente às vezes fica tipo, mas por que vocês trabalham com nós e não com as pessoas de fora, né? Mas já com muita experiência aqui, né? Eu acho que a tia também já tem muita experiência com a comunidade mesmo. Tipo, nós precisamos Absolutamente. desse tipo de Sim. revolução, incluso dentro da nossa igreja, no bom sentido, né? Revolução no bom sentido de despertar outra vez isso de, nossa, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso mudar, eu preciso, né, criar essa cultura, porque o que a tia falou, né? Nós agora eu acho que estamos começando, né, ainda, né? Obviamente já temos muita história, muita providência, né? Mas ainda falta esse movimento que vai a, sabe, transformar o mundo. Claro. E que todos nós queremos, né? Obviamente essa é a nossa meta, né? Mas precisa começar com nós, né? Então nós mesmos precisamos ter esse tipo de espaços seguros, de conversas seguras, né? De tirar essas sombras que a queda colocou, né, na humanidade, né, e que a maior sombra de todas, né, que nós falamos no Reino é justamente a sexualidade, né, a sexualidade foi o ponto mais atacado, por quê? Porque Satanás sabia, né, que esse era o mais sagrado, o mais valioso para Deus, mas justamente ali, né, é onde tem mais sombras, né, e é muito, não sei a palavra, muito interessante, né? Porque nós, na nossa comunidade, ainda temos muitas sombras na sexualidade, muitas sombras. E nós precisamos trabalhar nisso, né? Para que as próximas gerações consigam, né? Claro. Ter uma base mais forte, né? Que cada vez fica mais forte e conseguir fazer esse movimento que todos nós queremos que vai mudar o mundo, né? Claro. Porque essa é a meta de Deus, né? É inevitável, é inevitável. Exato, que vai ser inevitável, né? Mas é isso, né? Não é tipo sentar e esperar a que aconteça magicamente, né? Claro, que talvez providencialmente, né? Muitas coisas estão mudando, especialmente nesse ano, né? Eu acho que todos nós estamos sentindo uma mudança aí, num aire de mudança muito forte, né? Mas nós precisamos também ser parte da mudança, né? Então, eu acho que é muito importante entender isso, né? Que nós precisamos trabalhar nisso muito e tem que partir de nós, né? Da nossa comunidade, da nossa família, para depois, né? Expandir para todo mundo, né? Sim, você falava, né? Outra coisa importantíssima, incrível, o impacto, né? O impacto que Rainun tem causado. Eu falo da América Latina, né? Porque he trabalhado com as comunidades aqui de outros países, e eu sei o bem que vai fazer ao Brasil. O Brasil cresce, o Brasil é enorme, tem essa dimensão continental. O Brasil tem muitas famílias e o Brasil merece receber esse apoio. A Providência do Brasil necessita esse apoio, porque enquanto a gente avança e vai conquistando, né, mais pessoas para vir a conhecer, né, o fundamento dos verdadeiros pais, hoje a Providência, né, com a nossa mãe, levando adiante o que está fazendo, tudo que a gente está proclamando e foi decretado não durante esse ano, a gente vê uma plataforma incrível, mas às vezes as nossas realidades, a gente olha tudo isso e a gente diz, eu estou muito distante disso, nós estamos muito distantes. Por quê? Porque esse é o fundamento dos verdadeiros pais. Então, o que o Rainun faz é ajudar a que a gente se apoie, né? A gente caminhe juntos para ir aproximando-nos, não, desse fundamento. Desculpa, para fazer que esse fundamento ele também seja próprio, não seja nosso. E tem uma coisa super importante, dizer, como é que a gente quer salvar o mundo? Como é que a gente pretende trazer esses 7 mil milhões, 8 mil milhões, né, de pessoas que estão no mundo, se a gente não pode sentar e conversar com os nossos filhos sobre a sexualidade? Se os nossos filhos têm medo e têm vergonha de dizer que passou algo, porque a nossa reação como pais é extremamente
exagerada e não contempla o abraço que os nossos filhos necessitam quando eles sentem que já estão fazendo, não, que já fizeram algo mal. Então, o que o Rainun faz é te ajudar a aprender, que, voltando àquele conceito de cultura, cultura é algo que a gente aprende na cultura brasileira, né, certos aspectos, a gente aprende na cultura argentina, a gente tem uma escola que transmite os conhecimentos e tem vários procedimentos para a gente aprender coisas. Uhum. Então, a gente também tem que aprender a comunicar, a escutar, a amar. Cultura é exatamente a prática desses valores juntos, né, com outros. Então, a gente aprende a comunicar, né, a dizer aos nossos filhos que tem esperança, que há esperança. Mas a gente só pode transmitir isso, essa esperança, né, que Deus nos brinda, nos coloca, nos diz todos os dias, nos dá todos os dias, que os nossos verdadeiros pais nos dão todos os dias. Se a gente consegue se acalmar essa ansiedade, essa emoção que como mãe, como pais, a gente sofre, eu entendo, a gente tem que tranquilizar-se, primeiro ter certeza de que sempre há um caminho. Sempre vai haver um caminho, seja qual for a situação que nossos filhos, ou que as nossas relações com os nossos esposos, o que seja que a gente esteja enfrentando, tem uma solução. Para encontrar essa solução, nós estamos estar muito calmos e para que venha, não, essa inspiração, para que venha, para escutar a inspiração que vem às vezes de um colega, de uma colega, de uma irmã, né, de um irmão, e aprender vendo as experiências. Ai, tanta resiliência na nossa comunidade. Ai, tantas irmãs e irmãos, ai, tanta experiência, tantos testemunhos maravilhosos de situações que superaram famílias, e a gente, às vezes, por juízo, né, por julgar e dizer, não, isso está mal, a gente perde uma oportunidade para aprender. No Rainun, a gente aprende toda semana. Cada vez que a gente se encontra, alguém, e os grupos Rainun são incríveis, porque tem irmãs de países diferentes, de cultura diferente, de idades diferentes. Irmãs que recém estão tendo filhos e que vêm porque querem aprender, irmãs que já têm filhos, que já têm netos, né, como eu. E a gente diz, o que essa menina vai me ensinar? A gente aprende toda semana. E é maravilhoso para nós que somos um pouquinho mais, que já somos vovós, né, que já somos mais adultos, é transformador escutar em um grupo de Rainun a uma jovem te dá a possibilidade de compreender a cabeça dos teus filhos. É como se você estivesse escutando os teus filhos mais tranquilo, coisas que às vezes com os filhos a gente não pode fazer, né? Não se permite, porque a gente está sempre tão tensa e sempre dando o princípio divino e sempre cuidando para que nada saia, né, das regras. Então, esses espaços do Rainun, a gente se relaxa e a gente ama as pessoas, a gente dá graça para as outras pessoas, né? A gente abraça as outras pessoas e a gente é abraçado. A gente recebe graça também, recebe inspiração. E a cultura, ela é assim, a cultura é transmissão de geração em geração. E é insistir em certos hábitos, no hábito de conversar, né? No hábito de escutar, no hábito de ser honesto. É hábitos, cultura é hábito. Ou a gente aprende esses hábitos que nos levam a essa vida sem sombra, ou a gente pratica outros hábitos. Não tem meio término. Ou a gente caminha para esse lugar, né, sem sombra, com esses instrumentos, né, com essas ferramentas, com esses processos que o Rainun, digamos, experimentou, já é empírico, já passou tantas vezes em tantas culturas. Esses valores transformam a nossa prática no dia a dia.
A gente sai com esperança, a gente sai com metas, a gente, ok, vou fazer isso. E a gente fala da gente. Eu não posso transformar meu filho, mas eu posso me transformar como mãe. Eu posso melhorar como mãe. Porque o problema do meu filho não é o problema do meu filho, é nosso problema. Eu sou parte do problema dos meus filhos. Então, se eu me melhoro, né, no meu entendimento, na minha prática, isso automaticamente ele vai receber, né? Eu acho que é muito real, né, essa coisa de cultura, né, e também é tempo, né, o que você falou, né, é uma questão de praticar mesmo, né, então... Não é mágico. Então... A gente queria, né? A gente queria que fosse mágico, a gente queria que tomar o vinho, colocar o anel... E já... Ai, que bom! Mas não é não. Não é, então, né, e... tipo, não é só... Por exemplo, talvez as pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência com os grupos e tudo mais, é isso, né? Não é que você faz um grupo de 6 semanas, 8 semanas e terminou. Tipo, não, né? Você tem que continuar praticando, né? Praticando. Não necessariamente estar num grupo do Hainun para ser uma pessoa sem sombras, né? O que já falamos, né? Tipo, vai bem além disso. Mais uma questão de prática, né? E é muito, muito bom, né? Eu acho que agora, né, já na Latinoamérica, já tem uma comunidade mais estabelecida, mais forte, né, do Hainun. E é bem assim, tipo, quando a gente se reúne, né, por qualquer evento, alguma coisa, se sente isso, sabe? Tipo, e é tão forte que as outras pessoas também querem ser parte, né? Também querem... Nossa, eu consigo falar com essa pessoa, né? Tipo, eu tenho muitas experiências de pessoas que nem me conhecem, tipo, nada, mas elas falam comigo, né? E sentem essa liberdade e eu fico muito honrada, né? Porque é uma honra você escutar outras pessoas, né? E você sente essa liberdade, sabe? Eu acho que o Hainun também é uma coisa muito grande do Hainun é isso, da cultura, né, da uma certa liberdade que dá, né, o que você falou, né, tipo, você vai no grupo, você relaxa um pouco, né, tipo, não tem que ser outra pessoa, tem que ser você mesmo, né, e vamos juntos a trabalhar o que tem que trabalhar, né, então é muito, muito bom sentir essa comunidade, né, essa fortaleza, né, que todos nós sentimos. Stephanie, desculpa, né, a gente vê que ai, eu tô aí morta de vergonha porque o meu filho, minha filha... E não é que a gente fica feliz porque... Não, a gente vê que não é um problema pessoal somente. Nós representamos a humanidade. Então, na nossa comunidade, tem os problemas que existem na humanidade. Ela tá aqui dentro, não tá lá fora, tá aqui dentro. Exato. E está aqui dentro pra gente resolver, né? O nosso pai quer exatamente resolver isso. Então, aí você vê que toda a segunda geração está passando mais ou menos pelo mesmo problema, pelas mesmas perguntas. É uma questão geracional, porque os nossos filhos, eles estão impactados pelo mundo digital, pelas redes sociais. É geral, não é somente o teu filho ou a tua filha. É algo que está passando com outras famílias. Isso já é um peso que você tira dessa acusação, né? Ai, eu sou um fracasso, minha família, né, meu filho? Não, nós temos, e como esse é um problema mais geral do que a gente pensa, lamentavelmente, a solução também está em estar juntos com outros. Todas as comunidades que se transformaram em uma cultura que influenciaram a humanidade, elas se ajudam. Você olha, por exemplo, o judaísmo, né? Você vê como as famílias, elas estão unidas, elas se ajudam entre elas, né? Há como essa coisa de ajudar-se mutuamente, não para proteger-se e para enfrentar ou para ajudar também, não, o mundo, obviamente. Então, é super importante. E tem um ponto, Stephanie, muito, muito, que complementa isso do conceito de cultura. Quando a gente pensa na sociedade, a sociedade, todas as culturas, elas têm escolas. Para quê? Para
para divulgar, para celebrar, para consolidar, né, e manter essa cultura. Nós temos, né, o Dia da Pátria, a bandeira, nós temos aí toda uma estrutura que funciona para que a cultura seja celebrada e tradicionalmente não transmitida de geração em geração. No nosso caso, o nosso pai falou claramente, a família é a escola de amor. Se é uma escola, é porque exatamente não é herdado automaticamente. É para aprender, se aprende a falar. Eu tenho visto milagres incríveis acá no Rainum, pessoas que nunca poderam falar sobre sexo com seus filhos, só podiam falar de sexo falando do princípio divino, ou dizendo, não, vai para o seminário e lá no seminário explicam tudo. Não, no seminário se fala de princípio divino, não se fala da sexualidade. E a sexualidade é a coisa mais sagrada, né, que Deus deu. E a gente, ao invés de conversar sobre a sexualidade com os nossos filhos, a gente fala sobre o que não tem que fazer. Isso não é sexualidade. Né? Nós não ensinamos o que tem que fazer, nós ensinamos o que não tem que fazer. E o que passa? Quando você dá essa ordem, quando você fala só assim, você está levando, você está reforçando, não, a conduta negativa. Então, reaprender nossos hábitos, ver que há famílias que conseguiram fazer coisas que atuaram dessa forma. Eu tenho escutado coisas incríveis, condições que certas famílias fizeram para isso, como essa família, não sei, começou sua vida conjugal, como fazem para ter relação sexual, como é que a gente aprende? Não tem outro âmbito, um lugar. Quando a gente vai nos seminários, não temos tempo de falar sobre isso. Então, eu convido a todas as mães, né, que nos estão escutando, esposas, recém-casadas, já casadas, com netos, não importa. Existe um lugarzinho cálido, quentinho, muito terno, muito afetuoso, onde a gente pode compartilhar nossas práticas, aquelas que foram boas, que foram vitoriosas, que funcionaram e que é bom compartilhar, e também com muita humildade dizer, olha, aqui eu me equivoquei, e não façam isso, vão por cá, né, e aprender de outros. Eu acho que o que você falou, né, nunca é tarde para aprender, né? Então, realmente todos vocês, né, estão convidados a ser parte da comunidade, né, e começar a viver essa vida Rainum, né, que vai bem além dessa organização que estamos falando aqui, né, mas que realmente damos, né, muitas ferramentas, né, eu acho que essa a coisa do Rainum, né, dar as ferramentas, dar a comunidade, né, dar a estrutura, né, para você viver dessa forma, né, mas obviamente você é a pessoa responsável, né, de fazer isso uma realidade, né. Então, já meio que terminando, né, sim, convidar a todos a reflexionar, né, um pouquinho mais sobre uma vida sem sombras, né, o que isso significa para vocês, o que significa para sua família, para sua comunidade, né, e lembrar que aqui sempre vai ter as portas abertas para vocês, tem uma comunidade muito linda, né, quase sempre sou eu, a Luana, que vocês olham aqui, né, que estamos mais, né, na cara. Mas tem muitas pessoas, né, como a tia, tem muitos tios, eu acho que Latinoamérica tem a comunidade mais grande de tios, Rainum. Incrível. Tem muitos tios, né, tem muitas pessoas de todas as idades, né, e que realmente compartilhamos muito esse coração, né, obviamente com a mesma base que todos vocês, né, nós vamos ao mesmo ideal, com as mesmas palavras dos verdadeiros pais, temos o mesmo sonho, né, de ter mais gerações, né, e realmente mudar o mundo, né, esse realmente é o nosso sonho, né, mas temos que começar a perguntar mais detalhes, né, como, quando, como vou fazer, a quem pergunto, coisas assim, né, que é muito importante fazer, né, e é isso, né, então
reflexionar cada vez mais, né? E também nessa nova era, né? Que nós vivemos agora, a verdadeira mãe, né? E estabeleceu uma nova era, né? Temos agora, tivemos recentemente, né, na Latinoamérica, a visita dos netos verdadeiros, né? E eu acho que eles, não sei, eles têm muito essa honestidade, sabe? Eles são bem transparentes e eu acho que, especialmente as segundas, terceiras gerações, para nós é muito fácil, né, nos identificar com eles, né? E realmente ter esse coração, né? Eles são pessoas bem simples, bem transparentes, né? Tipo, eles são muito honestos da sua realidade, né? Mas também tem essa força de nos levar adiante, todos nós, né? Mas o que eles falaram muito é, tipo, temos que fazer isso juntos, né? Não sou eu não sou especial nem nada, somos todos juntos que vamos fazer isso, tá? E todo mundo, sim. Então, é isso, né? Todo mundo se comprometeu aí, né? Exato. Então, não esquecer isso, né? Obviamente temos os nossos verdadeiros pais e todo o trabalho que eles fazem, né? E seguirão fazendo, né? Porque os pais são assim, né? Sempre cuidando dos filhos, mas também nós temos que começar da nossa parte, né? Como vamos a mudar o mundo, né? E o Hainun, o estilo de vida Hainun, do meio-dia, da vida sem sombras, realmente eu acho que é a melhor forma de fazer isso na realidade, né? Então, todos convidados a participarem, né? Sim. E isso, não sei se a tia tem umas últimas palavras. Às vezes a gente pensa que, especialmente as mulheres, né? Aí essa mensagem, as mães, as mulheres, a gente tá cheio de tanta coisa, a gente faz tanta coisa, a gente sai, a gente trabalha, a gente volta, a gente quer a casa perfeita e tudo, né? Que não sobra tempo às vezes, né? A gente diz, não tenho tempo. E eu tomei o tempo do Hainun como um tempo de um investimento para minha família. É um tempo em que eu vou investir para mim, para que eu melhore como filha de Deus, na minha fé, no meu entendimento, como mãe, como esposa. E depois, para onde vai tudo isso? Vai para a minha família. Então, eu sei que é muito difícil para as mulheres tomar um tempo, né? Porque parece que estamos tirando tempo da família. Esse é um tempo que você devolve depois com lucros. É um tempo que vale a pena, porque a tua família vai sentir e vai receber os benefícios da alegria, da felicidade, da esperança que representa o Hainun para nós. Obrigada, tia, pelas palavras. E sim, convidamos todos a ser parte da comunidade uma vez mais, né? E, bom, já em breve vamos ter os eventos do Hainun, né? O aniversário do Hainun, 10 anos, já que existe o Hainun. No Brasil, para as pessoas no Brasil e também na Bolívia. Então, estamos muito felizes, né, de ter esse evento. Eu acho que nesse evento vamos sentir realmente tudo o que estamos falando aqui. Claro, sim. Né? Estou entusiasmada, eu já estou preparando a minha mala. Já preparando tudo para vir, né? Pero bom, obrigada a todos por nos ver, nos escutar. E é isso, né? Deixamos a todos que possam experimentar nessa vida Hainun, que mais de um título bonitinho, um título legal, realmente traz muita felicidade, muita paz também na vida, né? E nos faz estar mais próximas dos pais celestiais, né? Que é o que todos nós queremos. Então, isso. Muito obrigada a todos por nos ver. Espero ver vocês proximamente em algum lugar. Nos vemos. Vamos, brasileiras. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.